Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar em alguns trechos do Livro da Sabedoria de Osho. O foco são os comentários dele sobre os ensinamentos do mestre Atisha. Sabe aquele sobre treinamento da mente, consciência? A fonte é bem profunda nesses ensinamentos espirituais. E a nossa missão aqui é tentar extrair os insights mais, valiosos sobre mente, realidade e compaixão que Osho traz a partir de Atisha. Para dar um contexto rápido, Atisha, conhecido como o Três Vezes Grande, foi um mestre bem singular. Ele teve três mestres iluminados, né? Dharmakirti, que ensinou sobre o vazio, Dharmarakshita sobre a compaixão e Yogin Maitreya sobre o amor em ação. E ele foi super importante, especialmente no Tibete, com os 7 pontos do treinamento da mente. Transformou muita coisa por lá. É interessante que a fonte, né, o texto do Osho, já começa fazendo uma distinção que ele acha fundamental entre religião e ciência. Para ele, a religião seria um saber puro, um knowing, como ele diz em inglês. É a experiência em si, sem um objeto fora. Já a ciência seria o knowledge, o conhecimento sobre algo, objetivo externo. Ele até usa uma metáfora. São 3 estágios: a lama, que seria a ciência, o conhecimento misturado, pé no chão. Aí vem o lótus, que seria a religião pura, o saber que brota dessa lama. E por fim, a fragrância, a essência final disso tudo. Ou seja, para Osho, religião não se explica, sabe? Se vive. Os ensinamentos são tipo dedos apontando para a lua. Ajudam a olhar na direção certa, mas não são a lua. Faz sentido. E aí entram os preliminares de Atisha que o Osho comenta. São tipo condições para começar, né? A primeira é: a verdade já está aqui. A gente não precisa criar nada, ela está ao redor como o oceano para o peixe. A segunda é: a mente é a única barreira real. E essa mente é feita do quê? Sonhos, desejos, memórias, fantasias, ela meio que filtra tudo. E a terceira, a não-mente, que a Tisha chama de bodhicitta, né? A consciência búdica ou crística. Essa seria a porta. Essa não-mente me parece que conecta direto com aquela ideia do Osho, do saber puro, da experiência direta que você falou, não? E exatamente, é a mente, digamos assim, esvaziada de conteúdo. É a pura capacidade de perceber, antes das etiquetas. E partindo desses preliminares, aí a fonte entra na técnica central de Atisha, que Osho explora bastante. A instrução é: pense que todos os fenômenos são como sonhos. E isso não vale só para as coisas do mundo, tipo mesas e cadeiras. Vale para os pensamentos, para as emoções, até para experiências místicas, sabe? Luzes, kundalini, essas coisas. A lógica é: se aquilo que eu vejo, o fenômeno, é como um sonho, então o eu que está vendo também faz parte desse sonho, entende? O objetivo final é dissolver a solidez do ego, essa sensação de um eu separado e permanente. E a prática constante disso, segundo o texto, pode levar à lucidez até no sonho noturno mesmo. E isso, claro, reverbera na forma como a gente percebe a realidade quando está acordado. Uhum. Imagino que o grande desafio aí seja, bom, aplicar isso consistentemente, né? Não só no retiro, mas tipo, no meio do trânsito do trabalho, como a fonte parece sugerir. Sem dúvida, a constância é a chave. Mas aí, Atisha e Osho comenta isso, vai ainda mais fundo. Ele dá um passo que a fonte diz ser crucial. A instrução é: deixe até mesmo o remédio ir livre por si só. Opa, essa é inesperada. O que significa isso, deixar o remédio ir? O remédio não era a técnica do sonho? Exato. Significa não se apegar nem mesmo ao método que te ajudou, nem à técnica de vir tudo como sonho. Osho usa aquela analogia famosa dos 5 idiotas que atravessaram o rio numa jangada. Eles ficam tão gratos à jangada que, depois de chegar na outra margem, colocam ela nas costas e continuam carregando. Os métodos são isso, jangadas, úteis para atravessar, mas depois viram um peso morto. E olha que interessante, talvez ver o próprio método como parte do sonho seja o jeito de conseguir soltar ele. Entendi. E o que acontece então quando essa ferramenta, essa jangada, é deixada para trás? O que surge? Aí o texto descreve como um assentar na natureza da cognição básica, a essência. É
Um repousar na própria capacidade de perceber. É voltar para o estado mais fundamental da consciência, sabe? Antes mesmo dos pensamentos específicos, das sensações. Não é algo que você constrói com esforço. Pelo contrário, é o que se revela quando o esforço cessa. É descrito como um relaxamento profundo, uma sensação de estar em casa, espontâneo. Além dessa prática de desapego do método, a fonte também fala de outra técnica central, né? Aquela que Dharma Rakshita ensinou para Atcha, focada na compaixão. Sim, sim, a técnica de treinar em juntar, enviar e receber. E isso é feito usando a respiração como veículo. A instrução é bem direta. Ao inspirar, você mentalmente puxa para dentro toda a miséria, a dor, o sofrimento do mundo todo. Absorve isso no coração. E ao expirar, você envia para fora toda a sua alegria, suas bênçãos, sua saúde, sua bem-aventurança, para toda a existência. Nossa! E qual o efeito disso, segundo a análise do Osho? O ponto-chave que a fonte ressalta é como essa prática ataca direto os 3 venenos da mente, que são a aversão, né? Aquela coisa de rejeitar o que a gente não gosta. O apego, se agarrar ao que a gente gosta. E a indiferença, ignorar o que não nos afeta diretamente. Essa compaixão ativa, esse tomar para si o sofrimento e doar a alegria, meio que dissolve essas reações automáticas da mente. Transforma os venenos no que ele chama de 3 bases da virtude. E a instrução final é bem radical. Treinar com essas práticas em todas as situações da vida, sem escapismo. Viver como uma flor de lótus. Nasce na lama, na água, mas floresce impecável. Então, tentando sintetizar para quem está ouvindo e quer levar algo prático disso, a fonte, na leitura de Osho, sugere que a transformação passa por 1. Reconhecer a mente como esse filtro constante. 2. Praticar ver a impermanência de tudo, como se fossem sonhos. 3. Cultivar ativamente a compaixão, essa troca pela respiração. E talvez um mais sutil, 4. Desenvolver a sabedoria de largar até as ferramentas que nos ajudaram a chegar até certo ponto. Perfeito. E isso deixa a gente com uma pergunta final, né? Uma reflexão provocada pela própria fonte. Pensando nas ferramentas, nas crenças, nas práticas que ajudaram cada um na sua jornada pessoal, qual seria o barco, a jangada, que talvez a gente ainda esteja carregando nos ombros, mesmo já tendo chegado na outra margem? O que será que precisa ser deixado para trás agora para poder realmente assentar na essência? Fica aí a questão.